Bom dia, multiplicadores de negócios. Olha essa música, é a música escolhida pela Suelen Galegrave. Olha só, tem um motivo, ela vai explicar pra nós o porquê dessa música e vocês vão saber o que ela faz. Agora, a Suelen, eu vou falar na minha linguagem, tá? Ela é médica de bichinhos. Não é assim, ela é veterinária. Isso, Médica veterinária. Ela é veterinária. Então eu gostaria, bom dia, Joel. Hoje nós vamos falar aqui, se você pensa em ter um animal, né, um pet, ser tutor aí, o que você precisa saber. Nós estamos com uma autoridade no assunto para falar. Uma pessoa aí que entende bem do assunto. Aqui pode desligar aí pra nós a música. Agora só ele explica pra nós o porquê da música. Então, bom dia, pessoal. Eu agradeço muito o convite da Miriane. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho sobre uma área que eu amo muito, que atualmente é a minha paixão da minha vida, que é a área da medicina veterinária, trabalhar com os animais. E no momento estou trabalhando com a parte de neurologia veterinária. Então, eu escolhi essa música porque o título dela já, o nome da música é Imparável. Então, Imparável, ela fala sobre uma mulher, né, que ela passou por várias situações, problemas difíceis, e mesmo assim ela sempre corre atrás, ela não desiste dos objetivos dela, ela é imparável, então nasce em todas as situações da vida. Então, por isso que eu acabei escolhendo essa música, que eu acredito que tem muito a ver com nós, mulheres, com a gente, né? Nosso dia a dia e comigo. E com a tua profissão também, né? Porque vocês não desistem até recuperar, né? Então, e também eu conversei, tive a oportunidade de tomar um café antes com a Suelen, e eu fiquei encantada com a história dela também, tá? Você aí que às vezes... o caminho dos sonhos da gente raramente é uma reta, né? Ou nunca. Vamos lá, não vou dizer nada nunca. E a Suelen tem uma história muito linda. Ela é jovem. A Suelen tá com que idade? 29 anos. E a estrada que ela fez, né? Aí desbravando o Brasil, né? Aí pra se colocar hoje aí como neurocirurgiã. É linda. Só conta pra nós um pouco da tua história. Sim, então, me formei em 2018, aqui em Caxias do Sul mesmo, na Universidade de Caxias do Sul, né? Durante a graduação eu sempre estive em busca com estágios, acompanhando professores, então em outras áreas também, né? Mas sempre voltado para pequenos animais, para cães e gatos. E ali no final da minha graduação, eu decidi que eu queria fazer residência. Então, na medicina veterinária, a gente tem uns programas de residência e de aprimoramento em todo o Brasil. O que seriam esses programas, né? Então, são programas que tu tem que prestar uma prova, né? Nem sempre na nossa cidade, aqui em Caxias agora atualmente tem. Na época tinha recém-aberto uma vaga só. E a gente vai, presta essa prova, tu ganha como se fosse uma pós-graduação, né? Fora com título de pós e uma bolsa para você se manter naqueles 2 anos. Então eu tentei várias provas, acho que foram umas 5, e aí na última vez passei, foi no Paraná, na PUC do Paraná, né, de Toledo, na área de clínica e cirurgia de cães e gatos. Fui para lá, fiquei esses 2 anos, foi uma época meio turbulenta, porque teve a pandemia, né, mas deu tudo certo, graças a Deus, e eu sempre gostei muito da área da neurologia veterinária. Então eu sempre busquei muitos estágios durante a minha graduação. Depois de formada também, fui para Santa Maria acompanhar um grande professor, que é o Alexandre Mazanti, da UFSM, na área de neuro. Acompanhei sempre a Raquel Cantarella, que ela é de São Paulo também, na área de neurologia. Fiz diversos cursos. E assim a gente vai indo, até que eu acabei fazendo meu mestrado, né, na parte da neurologia, com o professor Bruno Benetti, lá em Goiânia, na Federal de Goiânia. Fiz a prova também, 4 etapas de seleção. Fui para lá, porque eu sempre busquei querer me destacar, ser referência, né? Como qualquer outra área, para a gente conseguir se destacar, a gente tem que fazer algo que os outros acabam não fazendo, sair da nossa zona de conforto, né? Então acabou que eu saí, fui para lá, voltei final do ano, e eu tive uma oportunidade com uma grande amiga de me tornar sócia da empresa Neurocare. É uma empresa que ela está desde 2021 no mercado, ela já fundou ela em Pelotas, então ela já atendia lá, a minha sócia Vandressa. E aí ela queria trazer aqui para Caxias do Sul, a gente sentou, conversou,
a gente se uniu e faz 2 meses que a gente abriu aqui em Caxias e já estamos aí atendendo várias clínicas, vários tutores na área de neuro, né? Então, para quem não sabe o que é a área de neurologia, né? Isso. De cães e de gatos, porque na medicina veterinária a gente tem diversas áreas, como na medicina humana. Eu tô com um problema no olho, né? O clínico às vezes vai atender e vai encaminhar para oftalmo. Na pele é a mesma coisa nos animais. Então, em grandes centros, né? Como já São Paulo, Brasília, Goiânia, já é mais assim, já mais resolvido, o pessoal já entende mais. Aqui em Caxias está começando aos poucos crescer também. Então, na área da neurologia, a gente envolve toda a questão de problemas na cabeça. Então, o pet tem uma convulsão, que a gente chama de crises epiléticas, às vezes tem algum desmaio, algum tremor, fica tremendo a face, o olho. A gente fala, fica caçando moscas imaginárias, vendo espíritos, é tudo isso. Ele parou de andar. Também pode ser algo neurológico, algo na medula. Então, parte muscular, tremores musculares, né? Então, é bem importante a área da neuro também, a parte emergencial. Então, o pacientinho caiu, teve um trauma na cabeça, enfim, na coluna. Também a gente vai lá e a gente trabalha com essa área. Então, a gente está crescendo bastante, graças a Deus. Estamos atendendo toda a Serra Gaúcha, Caxias do Sul, Bento, Garibaldi, Gramado. Fazemos também a parte de telemedicina. Então, a gente já está com grandes centros, já atendemos a parte do Paraná, Santa Catarina, Osório, aqui no Rio Grande do Sul, Teutônia, por telemedicina daí, que é uma outra modalidade que o Conselho permite. Uau, me explica o que é telemedicina. Então, para veterinária, a gente chama, na verdade, telemedicina é um termo que o pessoal assim conhece, mas o nome correto mesmo é teleinterconsulta. O que seria a teleinterconsulta, né? Então, eu, veterinária, estou aqui em Caxias do Sul e a Miriane tem uma clínica lá na Bahia, por exemplo, né? Tem uma clínica na Bahia e queria o meu serviço aqui em Caxias do Sul, que não consegue se deslocar. O que a gente pode fazer? Então, conversa com o tutor, né? A gente faz com o celular mesmo ou com o Google Meet, né? A gente pede para que se posicione. O médico veterinário tem que estar junto com o animal, né? Na telinha de cá. E a gente, do outro lado, a gente tá dando suporte na área de neurologia. Então, a gente presta consultoria pro veterinário, bem como fizemos a teleinterconsulta, né? Conversando com o clínico do outro lado, às vezes com o tutor junto e o animal. Mas tem que ter o veterinário do outro lado que ele é responsável fisicamente por aquele caso. Sim. Isso o nosso conselho permite. Junto com o veterinário do outro lado da ligação. Isso aí. Que legal, nossa. Mulheres inteligentes. Olha isso, gente. Multiplicam patrimônio. E tu multiplica o bem fazendo isso. Porque tu estudou tanto, vocês duas têm tanta experiência que trouxeram isso pra nós aqui, né? E tem expandido o trabalho de vocês, o bem pra quem precisa, né? Porque às vezes a gente ama e hoje os nossos pets, eles fazem parte da nossa família. Né? Eu ainda não tenho, mas pretendo ter, né? Mas sabendo também o que é necessário para ter um pet, eu tô esperando um pouquinho mais. Mas aí o pet tá ali e ele não fala para nós o que ele tá sentindo. Ele tá numa situação e a gente tem aquele pet que é um companheiro familiar. Hoje a lei não pode nem proibir, por exemplo, eu venho do mercado imobiliário. Pode pet, a lei não pode nem proibir pet. Só que interessante. Porque o pet é considerado pela lei membro da família. Eu atendo, assim, vários tutores que têm histórias de que a esposa não pôde ter filhos, né? Filhos não caninos, filhos mesmo, né? E acabou tendo o pet, né? Como membro da família. Ou é aquele pet que era do pai, que faleceu. Então tem toda a questão emocional envolvida ali, né? A gente não trabalha, eu pelo menos eu não vejo o pet como um objeto, né? É como um membro da família mesmo, eles não falam, mas só de você olhar pra ele algumas vezes, você entende o que ele tá sentindo, né? Sim. E, enfim, é algo assim que tem que ter um feeling, também tem a questão da experiência, né? De você muito acompanhar isso. O tutor, ele tem muito esse feeling com o né? Por isso... Cada um tem a sua personalidade, né? Com o seu pet, né? E gatos?
agora nós falando aí, entre gatos e cachorros, problemas neurológicos, assim, isso tem uma evidência que dá mais em um do que em outro? Então, a gente vê mais em cães, tá? Mas assim, os gatos não perdem muito, eles têm outros problemas diferentes dos cães. Por exemplo, existem doenças infecciosas, então, como eu tô concluindo meu trabalho de mestrado, né, tô para defender ele, então com o meu trabalho de mestrado a gente viu quais que eram as doenças que mais causavam convulsões em cães. Ainda a gente não publicou, né? Mas, por exemplo, nos cães a gente sabe que aqui no Brasil é a sinomose. A sinomose é uma doença que não dá em gatos, por exemplo. Em gatos a gente tem mais outra doença infecciosa, que é a FeLV. Que a FeLV, ela é uma doença, então para quem tem gatinho ou pensa em ter gatinho, a FeLV é uma doença que uma vez o animal com essa contaminação não tem mais cura. Tá? Ele vira um portador dessa doença. E ele passa de um gatinho para o outro por secreções de saliva, um vai dar um beijinho, uma lambidinha no outro, deixa num potinho. E quais problemas essa doença pode causar, tá? Desde sinais dermatológicos, gastrointestinais, como até neurológicos, que aí sim vem pra mim problemas em medula, né, na coluna, como também problemas na questão de crises, convulsões, né? Então, por exemplo, gatos são mais, a gente tem mais casos de animais que saem pra rua. Então, sim, esses animais saem pra rua. Então, eles acabam se contaminando mais e também acabam tendo mais atropelamentos, né? Então, tem todas essas diferenças que cada um tem a sua particularidade. Então, você, tutor, está pensando em ter algum pet, né? Como o tema da nossa live de hoje é decidir ter um pet agora, a gente precisa entender, né, como que é a nossa rotina. Então, eu sou um tutor que eu saio o dia todo, volto só à noite. Não, eu sou um tutor que eu consigo vir de meio-dia para casa. A minha casa tem um espaço grande. Não, minha casa é um apartamento pequenininho, não tem sacada. Eu vou adquirir um gatinho. Então, vou precisar telar esse apartamento para ele não sair, pular para fora, adquirir doenças na rua, talvez ser atropelado, algo assim. Eu tenho um cachorrinho requer que eu passeie com ele na rua, ele precisa se desestressar. Então, tem vários pontos que a gente precisa levar em consideração antes de ter um pet. Diversas realidades, por exemplo, eu vou utilizar nas amigos e familiares que eu conheço. Eu tenho desde familiar que o cachorro, o pet sai caminhar na rua do bairro e volta para casa. Ele tem uma vida independente, assim, sabe? Sim. Eu também tenho desde aquela pessoa que tem, eu digo, o gaúcho de apartamento, né? Que é o pet de apartamento. Até também familiares também que tem pets, por exemplo, que tem gato, tem na fazenda, sim, tem, né, pra fora, assim, né? No interior. Sim. Fazenda no interior. E aí esse gato, ele tem uma vida totalmente diferente. Esse pet tem totalmente diferente. Tem alguma situação em relação aos humanos, assim, alguma coisa que eles possam transferir, alguma doença, ou nós para eles, alguma coisa assim, que possa deixar eles doentes ou passar para nós? Então, as doenças infecciosas, né? Então, quando o animal, por exemplo, ele sai para rua ou tem acesso à vida livre e depois acesso à vida livre. Tem a vida livre e ele sai assim e acaba depois voltando dentro de casa. Às vezes é um animalzinho que sobe em cima da cama, às vezes, né? Então ele pode trazer assim algumas doenças infecciosas. Por exemplo, a gente tem ali a leptospirose, né? Que hoje em dia, por conta das enchentes, né, que estão ocorrendo aqui no Rio Grande do Sul, né? A leptospirose é transmitida pela urina, né? Então, animais contaminados transmitem pela urina ou alguma secreção ou fezes, né, de alimentos, pode ser algum objeto que a gente leva para o nariz, para a boca, que encosta. Toxoplasmose, no caso de gatos, né, se a gente comer alguma verdura mal lavada, né, porque às vezes tem uns animais que são de vida livre que vão lá na horta da casa, por exemplo, uma fazenda, faz um cocôzinho, né, não lavou direito, come, pode se contaminar. Então, por exemplo, tem um mito, né, que fala que toda mulher grávida não pode ter gatos. Isso é um mito, tá? É um mito, porque assim, a mulher grávida só vai se contaminar com a doença. Primeiro, o gato tem que ser portador, tá? E segundo, ela tem que comer as fezes do animal. Tá? Então, assim, ela tem que comer alguma coisa que é contaminada e assim, é mais fácil ela se contaminar no restaurante, talvez que a gente não sabe como é lavado os alimentos, do que com o seu gatinho em casa. Então, também tem isso.
Outras doenças também que podem passar, tem a giardia, que ele é uma virose, assim, que às vezes pode estar até na nossa água, mas às vezes nosso pet ele faz um cocôzinho assim, mas parece com uma gosminha, sabe? Então a gente também pode se contaminar. Então são mais essas doenças virais de infecção, sabe? Que passam mesmo. E quando a gente percebe que o nosso gatinho, que o nosso tá doente, a gente leva ele pro veterinário, tem curas, tem remédios para dar? Tem sim. Que nem outra doença também que às vezes é muito comum, a gente percebe, assim, na parte de clínica geral, tá? Não, agora que eu atendo mais voltado para neuro, eu não pego mais tanto esses casos. Mas quando atendi mais clínica geral, meu pet tá com uma lesão circular, né? Que normalmente é fungo que faz lesão circular. Isso. E aí a gente chega, o tutor vê, mas eu também tenho, sabe? Ou umas bolinhas. E aí a gente diagnostica algumas vezes no nosso pet, no gatinho. O gatinho normalmente gosta de dormir no pescocinho, gosta de ficar bem pertinho, assim, né? Tem uns gatinhos que são bem amorosinhos, assim. E aí o tutor acaba tendo. Já aconteceu um caso que eu atendi, que o gatinho tava com um funguinho, né, na patinha. E aí a gente diagnosticou no gatinho, logo depois o tutor apareceu, ele foi no médico e tratou. Então existem doenças sim que tem tratamento, tem cura, né? A gente faz todo um acompanhamento. Também como eu comentei dos gatos com a FeLV, existe uma vacina, tá? Então o gato que ele é negativo, a gente tem testes, né? Mas o melhor teste é o PCR, mas quem vai instruir vocês vai ser o veterinário que tá atendendo, né? E esse teste, ele faz com que a gente veja, o animal deu negativo para FeLV, então vamos vacinar ele, né? A vacina, ela não é 100%. Ela é que nem a nossa vacina, por exemplo, da gripe. Não é 100%, mas já ajuda, já previne ali, né? Porque a FeLV, o animal, ele consegue viver com a doença, só que precisa sempre controlar a parte da imunidade, para não decair, vir a doença à tona, cuidar para não passar para outros animaizinhos. Então, depende realmente muito da doença em si que tá acometida, né? Tá, aqui nós tivemos uma pergunta da Cíntia. Bom dia, Cíntia! Bem-vinda também, bem-vinda a Isa também, que passou pela gente aqui. Cíntia, outra dúvida, relacionada às vezes, tem comido as próprias fezes. O animal tem comido as próprias fezes. Tá, então o que acontece? A gente tem que ver, normalmente, tá, essa questão de comer fezes pode ser um distúrbio nutricional, tá? Então precisaria levar ele para um atendimento veterinário para fazer essa parte de vitaminas, se tá tudo ok, ou algo comportamental. Então o teu pet, ele fica muito tempo sozinho em casa, ele pode estar levando ele passear, ele tá estressado. Normalmente são cães, tá, que comem as próprias fezes. Então tem um medicamento também que dá para ser colocado em cima da comida, que aí às vezes ajuda a repelir, mas primeiro precisa descobrir qual que é a causa dele não estar comendo as fezes. Se é algo só comportamental, que pode ser resolvido com a questão de estresse, colocar mais brinquedos no ambiente, levar o animal a passear, ou se é algo nutricional, que ele está precisando de alguma vitamina aí. Então vai depender de cada caso. Outra pergunta também, nós tivemos um caso que a gatinha comeu os filhotinhos. Tá. Isso acontece? O que acontece? O que para evitar quem tá nessa, né? Sim. Então a gente tem essa questão do animalzinho comer depois que nasce, logo que nasce. Tem grandes grandes casos que acontecem, normalmente questão de estresse mesmo. Então tem casos que às vezes o animalzinho tá lá durante o parto e a pessoa vai lá e fica botando a mão, fica lá olhando. Toda essa questão, né, esse ninho que ela arruma ali para receber os filhotinhos, acaba causando estresse dela, e ela tem... A gente não pode chamar de uma depressão pós-parto, né? Deve ter... E agora eu não sei te dizer um termo mais correto, que daí teria que ser uma veterinária mais comportamentalista para explicar sobre isso. Mas tem essa questão também de estresse no pós, que pode acontecer. O que a gente pode fazer para evitar é, naquele momento que o animal sabe que ela tá... A gente chama prenha, né? Quando o animal tá grávido, tá grávida lá, deixar ela num cantinho, cuidando sozinha, né? Nasceu o primeiro filhotinho, vai lá dar uma olhadinha, mas não fica o tempo todo botando a mão. Ai, que lindinho, ai, nananana. Ela não tá conseguindo ter os filhotes, leva pro veterinário. Tá? Então leva para um local que realmente vai dar todo o suporte para ajudar naquele momento, né? Já na hora viu que ela tá agressiva, que ela não tá aceitando o filhote, retira o filhote de lá. Então é algo que tu vai ter que dar mais uma atenção, mas sem ficar lá o tempo todo incomodando ela, para ela não ter aquele momento de tranquilidade.
Tá, então é um momento de estresse, tipo, né? É sobre isso. Sim, uma hora nós queremos saber mais. Foi uma situação que a gente passou, viu, né? E a questão de quando o que fazer quando tu vê que o animal tá nesse momento prenha e tá dando a luz, vamos dizer assim, né? E o ideal é se ver que não leva para você tá com uma dificuldade. Como é que tu identifica que tá com uma dificuldade? Levar pro veterinário imediatamente. Sim. Acho que a Cíntia comentou que ele tomou essa medicação que eu tinha comentado mesmo, Cíntia, e não resolveu ou resolveu? Porque normalmente quando é algo comportamental, né, a gente tem que cuidar dessa parte do estresse, e o tratamento mesmo é ver essa parte nutricional, e tem esse pozinho que é largado em cima para auxiliar o animal a repelir as fezes, né? Ali Então também aí sobre os nossos animaizinhos aí, quem tá pensando em ter pet, né, o que precisa, tu trouxe para nós a questão, analisar a sua realidade de vida, né, ver qual pet é mais adequado. Existe isso também para você não sofrer e para o seu pet não sofrer, e vocês terem uma relação mais saudável, né? E mudanças. Tem um pet, e eu vou falar isso porque é muito da minha área, né? Tem um pet, eu estava acostumada com ele num ambiente, e agora eu comprei um outro imóvel. Tá. E aí eu vou levar esse pet, o que eu faço? Tá, então vai depender se é um cachorro ou se é um gato. Por quê? Normalmente os cães, tá? Com mudanças, se for animais jovens principalmente, eles são mais adeptos, né? Então, às vezes eles podem estranhar no momento o cão jovem, mas ele aceita mais. O cãozinho idoso tem toda a parte, então, agora voltando para a parte mais neurológica, parte de cognição, que às vezes pode estar afetada, então, ou às vezes o animalzinho que tem alguma doença no olhinho, normalmente catarata, que nem pessoas mesmo, não consegue enxergar direito aonde que tá minha comidinha, né? Onde é que tá o lugar que eu faço xixi, onde é que aqui tem uma mesa que no outro lugar não tinha. Então tem toda essa questão dele entender o ambiente, né? Questão do cão. Mas normalmente ele é um animal que consegue se adaptar muito bem. Eu dou o exemplo do meu cachorro, tá? Então eu fui morar pro Paraná, levei ele. Lá morava em apartamento. Fui morar em Goiânia, levei ele. Então, ele tá com 13 anos agora. Voltei pra Caxias, voltou comigo. Andou de avião, depois posso falar também sobre andar de avião com pet. Ótimo. E foi super tranquilo, assim, ele super se adequou. Mas eu sei de outros animais, cães, que foi mais complicado. E agora, passando pra parte dos gatos. Então, o gato, ele tem toda uma questão um pouco diferente, tá? Então, o gato... existem gatos, tá? Que troca de ambiente... Também, igual o cão, se adequa tranquilamente. Mas existem gatos que até com um novo membro da família, um novo gato, um outro cachorro, eles já não gostam, já estranham. Então, o risco deles fugir, que é o que a gente tem medo, né? Isso, também. Ele foge, fica estressado, não come, não urina. Então tem muitas vezes o gato, ele desenvolve, a gente chama de síndrome de Pandora, que é o quê? É uma alteração que o animal ele para de urinar, ele para por estresse. Tá? Então, tem que ter muito atenção quando vocês forem fazer essas mudanças, trocar de casa ou inserir um novo membro, tá? Levar o gato lá aos poucos. Então, me mudei de casa, levo ele passar uma tarde, conhecer o ambiente, levo um outro dia, deixa um pouco mais. Tem que ter todo um jeito, uma paciência, deixa ele num ambiente mais, só numa sala, depois aos poucos deixa ele sair. Então, tem que ter todo o tempo do gato. Tá? Tem que ter um tempo do gato. Não é algo assim, trouxe pra cá, ele tem que entender que não. Porque pensa, ele é um ser que ele não sabe o que tá acontecendo. Como se te pegasse e colocasse num outro lugar, sem motivo, sem te dizer o porquê, nem aonde. Vai ficar totalmente apavorada. O gato, ele é todo inteligente, ele quer entender o que tá acontecendo. Inclusive, troca de tutor. Agora também falando sobre isso, né? Essa troca de tutor também é uma questão de adaptação. Também, troca de tutor, troca de um novo... eu tenho um gatinho que é mais idoso, vou colocar um gatinho mais jovem. O gatinho mais idoso quer dormir. O gatinho mais jovem quer ficar brincando por lá e pra casa. Às vezes o mais idoso vai ficar estressado, né? O tutor, o tutor tem uma rotina de um jeito, mudou, agora o outro tutor tem outra rotina. Tudo interfere. Até o gato é bem delicado a questão também, até o horário que tu levanta de manhã, a tua rotina diária, se você muda. O gato ele é muito sistemático. Diferente do cão, o cão ele é um pouco mais flexível em relação a isso. Mas cada um tem a sua particularidade.
Sim. E outra coisa bem legal aqui, nós estava pensando agora, como você falou, com andar de avião, com o seu pet. Às vezes eu carregava, por exemplo, esses dias eu conheci uma viagem, né? Um rapaz que ele levava, acho que o cachorro dele na gaiolinha, aquela, né? E assim, ó, aí eu vou visitar uma pessoa, vou visitar meus pais, vou visitar. Então, viajar, a pessoa que tem costume de andar viajando bastante. Sim. É possível viajar sem estressar o seu animalzinho? A pessoa carregar o seu animalzinho. Exemplo, eu vou todo final de semana para os meus pais. Sim. Viajo por lá e eu não quero deixar ele sozinho aqui. Sim. Que é uma das coisas que eu cheguei a pensar. Não vou todos, mas já fui mais, né? Mas é uma viagem, que é 2 horas, não é muito tempo, mas para eles é uma viagem, né? Então, vai depender assim, eu vou viajar de carro, por exemplo, né? Então, de carro, a gente tem que ter por um cão, né? Depende do tamanho do cão também, mas um cão que cabe numa caixinha de transporte, a gente acaba colocando numa caixinha de transporte. Ou existem aqueles cintos que são peitorais, que é onde a gente pode acoplar no cinto do carro, para sempre proteger ele dentro do carro. Tá? O cão também é um animal que ele tem aceita mais a questão do passeio, então ele acaba se desestressando. Assim, no início, quando o cãozinho é mais novo, tem alguns animais que podem ter algum enjoo durante a viagem. Então também, se aparecer algum sinal clínico de vômito, algo assim, leva para o veterinário para analisar se foi um vômito só que aconteceu naquele momento por conta da viagem, ou se ele tem algum outro problema maior, né? Mas basicamente é isso. Já o gato é diferente. O gato, para ele poder sair de casa, tem que ter uma adaptação, né? Tem gatinhos que eu conheço assim que eles andam de coleirinha que nem cachorro. Sim. Então, assim, claro, a gente sabe que nem tem as pessoas que têm os animais de vida livre, né? Em chácaras, enfim, são animais mais arriscos, assim, tu não consegue pegar ele, né? Então, naturalmente, tu não vai conseguir transportar ele para outro local, dentro de um carro. São mais selvagens mesmo. Mas animais que eles são de dentro de casa, que convivem contigo, tem que ir aos pouquinhos, né? Levar ele dentro na coleirinha, aos poucos colocar dentro do carro, também levar na caixinha de transporte. E avião, quando se fala nisso também, como é que o avião, daí é um pouco diferente também. Então, só concluindo a ideia, eu tenho uma amiga minha, que ela é veterinária também, que ela teve o gatinho dela, que ela dentro do carro com ela, tá? Passeando, assim, e aconteceu um assalto. O gatinho, ele ficou totalmente traumatizado. Então, foi ali quase 1 ano, tá? Porque ele viu aquele desespero da dona, viu o cara batendo no vidro, então ele ficou todo traumatizado. Então foi todo 1 ano de adaptação novamente para ele ir no carro. Então eles também têm sentimentos, eles também sentem quando é perigo, quando não é, né? Então tem que entender cada animalzinho. E esses mitos quanto aos gatos, não sei se é mito, que diz que quando o gato sobe em cima de você, ele tá sentindo alguma coisa. Então, a gente, eu sigo essa parte, tem cada religião, tem, né? Isso. Eu sigo essa parte do espiritismo, né? Então, no espiritismo, a gente entende que o animal, principalmente o gato, ele é um transmutador de energia. Então, muitas vezes, quando a gente tá no passe, que eu trabalhei já em casas de passe também, tinha um gatinho lá e ele parava em cima de uma pessoa aleatória e ficava ali. Então, na religião espírita, a gente entendia que ele estava fazendo o trabalho dele. Querido, né? Sim. Enfim, né? Ficava ali. Né? Porque a gente ouviu os antigos falar, sim, né? Agora a gente sabe de onde vem também, né? Ele tá ali, tá fazendo, né? Tá ali ajudando. Aí, só pra falar da parte do avião, pra não deixar vocês, né, assim, quero viajar de avião. Então, primeira coisa que vocês vão ter que fazer, precisa ir num veterinário. Chego pro veterinário e falo, quero viajar de avião. O veterinário vai te perguntar qual que é o destino, tá? É um destino dentro do Brasil. Tá? Dentro do Brasil, o veterinário vai precisar fazer uma consulta, um atestado de viagem, dizendo que o animal está livre de doenças, está vermifugado, fez o remédio dos vermes lá para ele, fez a vacina da raiva e que ele está apto a andar de avião. Então, aqui no Brasil hoje, a gente tem, as companhias aéreas permitem, por exemplo, 2 animais por cabine até 10 quilos com a caixa. Tá? Então, o total da caixa de transporte tem que ser, e o animal tem que dar até 10 quilos. Como teve um caso de um cachorrinho que eles acabaram despachando na parte do subsolo, acabou vindo a óbito, né, que ele morreu, ele era de grande porte,
estava acontecendo, eles estavam tentando sancionar uma lei para colocar, então, os animais de maior porte na cabine também com os tutores. Eu vi falar dessa sancionação dessa lei, mas ainda não sei se está sendo aprovado pelos aeroportos, tá? Isso eu não tenho essa informação para te dizer agora. E para fora do país, tá? Para fora do país vai depender de cada país. Então, a União Europeia vai precisar de a vacina da raiva e testagem negativa para raiva. Tem cada lugar, ele tem que ver também com o veterinário, que ele vai pesquisar para ver o que a companhia aérea solicita. Cada companhia aérea também para fora do país tem as suas leis, tá? E andar de ônibus também tem a questão do ônibus, que também a gente pode levar o seu pet de ônibus, né? Então, meu cachorrinho, por exemplo, ele andou do Paraná até aqui comigo. Então, a gente colocou ele numa caixinha de transporte. Também o peso é mais ou menos, tem que ser igual ao do avião. E aí ele vai no pé, tá? Então eu acabei comprando um assento do meu lado para ele ir comigo. Mas no avião não tem essa possibilidade, né? Até teria se quiser comprar um assento para ficar livre. Mas o animal precisa ir embaixo, na parte da frente do avião, tá? No ônibus eu consegui deixar ele na caixinha do meu lado. Aí acredito que é mais essas diferenças no transporte, né, dos pets, né? E que vai auxiliar, né? E outra questão que a gente está comentando das vacinações é que quando o tutor ele decide ter um pet, não é só ter ele lá, né? E vou dar resto de comida, vou dar comida, não sei. Tem toda a questão da vacinação. Então, se é um animalzinho filhotinho, né? Então a gente tem a primeira dose ali, que a gente dá com 45 dias, que é das doenças que a gente chama, né? A gente tem a V8, a V10. A V8 é 8 doenças que aquela vacina auxilia, né? V10 é 10 doenças que aquela vacina também acaba prevenindo. Aí depois de 30 dias tem outra dose, depois de 30 mais outra dose, e ali quando fecha normalmente os 5 meses de vida do animal, a gente faz a vacinação da raiva e depois anualmente uma dose de cada vacina. A gente tem a vacina para gripe, então tem a bronque, que também às vezes a gente pode optar, é um cachorro que vive fora, né, que pega frio, pega vento, às vezes tem contato com outros cães, também é uma opção, que nem a da gripe da gente. E a da Giardia eu não indico, então a gente tem um consenso que fala que a vacinação da Giardia não tem prevenção, tá? Então, às vezes, ter muito cuidado, que tem pessoas que acabam indicando, tá, essa vacina, e ela não auxilia, assim. A gente tem um tratamento para Giardia, que a gente pode estar passando para esse pet, mas isso, depois todo ano você vai acabar vacinando esse pet. E no caso dos gatos, a gente tem a vacina da FeLV, que é depois das 3 primeiras, as 3 primeiras a gente chama de quádrupla, a gente pode aplicar a quíntupla, tá? Então, mas assim, quando vocês tiverem pet de vocês levem pro médico veterinário, ele vai avaliar, porque o animal ele precisa estar bem de saúde, ele não pode estar com febre, com algum sinal, né, clínico, para poder ser vacinado. Sem estar bem, não é vacinado o pet. Tá, tem essa questão aí. E agora também vem muito, que é a nossa realidade desse momento, os animais aí que vieram da enchente, né? Que tem aí que se perderam, estão sem ter, né? Não tem. E vem essa agora a gente querer adotar um animal que vem da enchente. Tem algum cuidado específico nesse momento com eles? Então, tem um pessoal, né, aqui de Caxias, tem protetores também por conta própria, que eles estão fazendo um trabalho assim incrível de irem até lá buscar. Tem um centro também em Canoas que está servindo de abrigo para esses pets. Então, no próprio local que o pessoal está fazendo esse acompanhamento, normalmente se você está buscando um pet de doação, eles têm parceria com veterinários. Eu até fui um dia lá auxiliar aqui no Instituto Patinhas, de Caxias do Sul, mas tem SOS Peludos aqui em Caxias, tem, como eu comentei, outros que vão também sempre estar falando, olha, esse animalzinho aqui já foi testado para FeLV, deu positivo, deu negativo, olha, ele não foi testado. Então, eu tenho um outro pet em casa, vou trazer ele para cá.
Então, antes de entrar em contato com o meu pet que eu tenho em casa, eu vou levar ele pro veterinário se ele já não foi, né? O veterinário vai avaliar, posso deixar ele ou não posso? Não, primeiro eu tenho que fazer uns exames básicos para ver como é que ele tá. Preciso fazer uma quarentena. O que é quarentena? É que nem quando a gente teve o Covid lá, vou deixar separado num outro ambiente, tantos dias, para ver se ele manifesta alguma doença, vou trazer ele para cá. Então tem a questão que a gente comentou, então, da leptospirose, né? Então tem que ter bastante cuidado, né? Pela questão da... A gente acaba com as enchentes tendo a água, né? E tem ratos nos esgotos e acaba pela urina podendo contaminar, né? Então, tanto as pessoas, né, que estavam nessa situação, quanto os animais. Então tem que ter todo esse cuidado e a minha indicação é sempre, você adotou um animal, levar ele para o veterinário, para ver se está tudo certo e ver as recomendações do veterinário a respeito de cada caso. Tá, essa é a sua recomendação, hein? Uhum. Muito obrigada por ter estado com a gente, vindo contribuir com o teu conhecimento, né, que eu sei o quanto você busca e me buscou aí. É muito bom ter você em Caxias de volta, Obrigada. Né? Muito bom. E também eu queria ver se tu tem mais algum conselho aí pra galera também, se despedir da galera. Então eu quero agradecer o convite de novo da Miliane, dizer que o projeto dela é muito lindo, muito legal. Quando eu fiquei sabendo, eu disse assim, nossa, incrível, é o que eu queria, assim, sabe? Então, achei muito legal mesmo, decidi participar. A gente vai ter também encontro das mulheres, né? Que também achei uma ideia muito legal. E acaba passando a gente de uma forma, auxiliando os tutores, ajudando os negócios locais, ajudando a parte do mundo feminino, né? Nós, entre mulheres. E em relação aos tutores que têm pet, a gente sempre tem que pensar que eles são seres vivos, né? Não são objetos. Então a gente vai adquirir um pet, a gente tem que olhar toda a nossa realidade. Ver questão financeira, tá? Então tem essa questão financeira, questão emocional, tá? Então, às vezes tem um animalzinho, eu até falo dessa forma, que eles são anjos que vieram pra Terra e eles já são evoluídos. Então por isso que eles vivem menos, né? Infelizmente a gente consegue ter animais que vivem 20 anos, cãezinhos, né? Mas normalmente eles são mais jovens. Então tem essa questão, tem a questão da tua rotina diária, então ver qual que é a tua rotina. E é isso, eu digo que quem não teve um pet na sua vida, tenha, porque é tudo de bom. É algo assim que só quem já teve sabe dizer o quão é importante, o quanto acaba nos completando na nossa vida. E eu fico à disposição, então se vocês tiverem alguma dúvida em relação à parte de veterinária geral e também a parte de neurologia veterinária, que é o segmento que eu estou atuando atualmente aqui em Caxias do Sul com a NeuroCare, a gente fica à disposição e é isso. Muito obrigada pelo convite. Sigam a doutora, né? Lá nas redes sociais dela, a gente vai estar compartilhando aqui. E muito obrigada aí por ter estado com a gente. E até o próximo Multiplicação de Negócios.